Hoje nós iremos mergulhar fundo na origem da doutrina da Trindade. Aonde esse entendimento sobre a Trindade teve origem? Nas Escrituras ou nos concílios da Igreja Romana? É isso que nós vamos desvendar dentro da história. Para nós começarmos o nosso estudo de hoje, eu quero ler um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 4, versículo de número 6, apenas a parte A do versículo que diz: Agora, irmãos, no que tenho a dizer aqui, usei a mim mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar-lhes a não ir além do que o Tanar diz. Em algumas outras versões ele está dizendo assim, para não ir além daquilo que está escrito. O que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aos coríntios? Que ele se utilizou de exemplo com Apolo para ensinar o povo a não ir além, a não criar dogmas, doutrinas, para trazer um entendimento ao povo além daquilo que estava escrito. E hoje, nós vamos imergir dentro de um entendimento que é parte do alicerce cristão, uma doutrina fundamental dentro do cristianismo. Mas aonde esse entendimento teve origem? Quando se discute a origem histórica da doutrina da Trindade, é comum ouvir afirmações simplificadas como Tertuliano inventou a Trindade, ou versões mais recentes que Teófilo foi o verdadeiro criador da ideia. Contudo, tais afirmações não fazem justiça à complexidade do desenvolvimento teológico da igreja primitiva. A realidade histórica é muito mais nuançada. A doutrina trinitária clássica não surgiu pronta nem de forma instantânea, mas foi o resultado de um longo processo de reflexão, debate e refinamento teológico ao longo de vários séculos. Embora Teófilo de Antioquia tenha sido o primeiro autor cristão conhecido a utilizar um termo equivalente à Trindade, ao empregar a palavra grega trias por volta de 180 DC, sua formulação ainda estava longe da doutrina clássica posteriormente definida pela ortodoxia niceno-constantinopla. Da mesma forma, embora Tertuliano tenha sido o primeiro grande sistematizador da teologia trinitária, e o introdutor do termo latino trinitas, sua compreensão ainda não correspondia integralmente à formulação dogmática posterior. Entre Tertuliano, a definição conciliar de Niceia e Constantinopla, houve um processo significativo de amadurecimento trinitário. Compreender esse desenvolvimento exige analisar como pensadores importantes da Igreja Antiga concebiam a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Entre os nomes mais relevantes nesse processo estão Tertuliano, Orígenes, Ário e os pais nicênicos. Tertuliano, o primeiro sistemático da teologia trinitária, ele, escrevendo no início do século III, foi o primeiro teólogo a oferecer uma formulação técnica robusta da doutrina trinitária. Foi ele quem popularizou o termo latino trinitas e articulou a famosa expressão substância tres persona, uma substância de três pessoas. Seu objetivo principal era combater o modalismo que afirmava que Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas modos diferentes de manifestação de um único Deus sem distinções pessoais. Entretanto, embora extremamente avançada para sua época, a formulação de Tertuliano ainda não correspondia plenamente a doutrina trinitária clássica posterior. Ele entendia o Filho como derivado do Pai e subordinado a ele em certo sentido. Sua teologia ainda refletia forte influência da chamada teologia do Logos, segundo a qual logo teria sido gerado ou proferido por Deus para a obra da criação. Isso indica que em Tertuliano ainda há um elemento subordinacionista incompatível com a formulação nicena posterior de plena coeternidade e coigualdade. Orígenes, a eternização da geração do Filho. Orígenes, um dos maiores teólogos do século III,
avançou significativamente além de Tertuliano ao propor a ideia de que o Filho é eternamente gerado pelo Pai. Essa foi uma contribuição crucial, pois ajudou a superar a noção de que o Filho teria passado a existir em algum momento. Para Orígenes, o Pai nunca existiu sem o Filho. A geração do Filho ela é eterna. Todavia, Orígenes também manteve uma forma de subordinacionismo. Embora afirmasse a eternidade do Filho, entendia que o Pai era superior em dignidade e fonte suprema da divindade. Assim, sua teologia representou um avanço importante, mas ainda não alcançava a plena igualdade ontológica posterior definida em Nicéia. Ário, a radicalização do subordinacionismo. No início do século IV, Ário levou lógica subordinacionista a uma conclusão mais extrema. Para ele, o Filho não era eterno nem da mesma substância do Pai, mas primeira e mais exaltada criatura de Deus. Sua famosa máxima era: houve quando ele não era. Segundo Ário, o Filho possuía dignidade única acima de toda a criação, mas não compartilhava da mesma essência divina do Pai. Essa posição ameaçava diretamente a compreensão da plena divindade de Cristo e provocou a grande crise teológica que culminaria no Concílio de Nicéia. Os pais nicenos e a formulação clássica. Em resposta ao arianismo, os pais nicenos, especialmente Atanásio e posteriormente os pais capadócios, eles desenvolveram a formulação trinitária clássica. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., afirmou-se que o Filho é homonósios com o Pai, isso é, da mesma substância. Posteriormente, os capadocianos reafirmaram a linguagem teológica, distinguindo entre uma única ousia, essência, e três hipostásis, pessoas. Essa formulação alcançou sua consolidação definitiva no Concílio de Constantinopla, em 381 DC, onde também foi afirmada explicitamente a plena divindade do Espírito Santo. A partir daí, estabeleceu-se a doutrina clássica da Trindade como um Deus em três pessoas coeternas, coiguais e consubstanciais. A história, ela demonstra que a doutrina da Trindade não foi inventada repentinamente por um único homem, nem surgiu pronta no século II ou III. O que houve foi um desenvolvimento gradual da reflexão teológica cristã. Teófilo de Antioquia introduziu o primeiro uso conhecido de linguagem trinitária. Tertuliano ofereceu a primeira sistematização técnica da doutrina. Orígenes aprofundou a reflexão sobre a eternidade do Filho. Ário provocou a crise que exigiu definições mais precisas, e os pais nicenos consolidaram a formulação clássica posteriormente recebida pela ortodoxia cristã. Assim, a doutrina trinitária histórica teve de ser entendida não como uma invenção isolada, mas como produto de séculos de debate, refinamento e desenvolvimento teológico dentro da tradição cristã antiga. Aqui é onde se origina a doutrina da Trindade que você conhece hoje e que acredita ser bíblica, que, baseado em textos mal interpretados, você crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses distintos, exatamente por conta de toda essa sistematização que nasce com os pais da igreja. Não nasce com a interpretação dos profetas do AT, de Yeshua e dos apóstolos, mas nasce com vários anos de debates teológicos que os pais da igreja, que eram gentios, não eram judeus, acreditaram pela sua ótica interpretativa que sim, podiam criar algo que não existe, ir além daquilo que já estava escrito. E hoje nós temos como essa base doutrinária dentro do cristianismo o dogma trinitário, que para eles é algo inviolável, depois de séculos de tradição. E aí nós temos Agostinho de Hipona, vários outros pais que deram sequência a todo esse dogma, incorporando cada vez mais dentro da teologia cristã. Então é isso. Se você não sabia dessas informações, aqui está a verdadeira origem da Trindade. Espero que esse conteúdo seja relevante para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo,
eu já convido você a se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam chegar a esse pleno conhecimento e entendimento do que é verdadeiro, sabendo que nenhum judeu messiânico ou não messiânico acredita no dogma da Trindade. O Eterno, Yahvé, é Errad, incorpóreo, indivisível, não se divide. Acreditamos que Yeshua é o seu Filho enviado para salvar o mundo. Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, é o próprio Deus, o fôlego de Deus, o sopro divino que é colocado dentro do homem, para que assim nós possamos ser um com Ele, assim como o Filho é um com o Pai. Que Deus vos abençoe em nome de Yeshua.